Salve Maria, toda pura, toda imaculada até o tócus. Aqui é outro vídeo de outro protestante tentando provar a mesma tática, a mesma ladainha, o mesmo pensamento, só muda a placa e o pastor, certo? Se Maria era pecadora, por que Jesus não? Olha só, Mário Persona, né? Joana, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se Maria era pecadora, por que Jesus não era? Essa dúvida é como Jesus poderia ter nascido sem pecado se a sua mãe era humana e pecadora. Bem, o seu raciocínio é que mesmo tendo sido concebido do Espírito Santo, o fato de nascer de uma mulher descendente de Adão poderia tê-lo contaminado com o pecado, do mesmo modo como um feto pode ser contaminado por uma doença no sangue da mãe ou herdar suas características genéticas. Era essa a proposição, a suposição do leitor que me escreveu. Bem, essa é uma pergunta importante, nós não podemos simplesmente responder porque sim ou porque não, ou ainda desdenharmos de quem tem a dúvida com algo do tipo, você não entende essas coisas. A questão é que a questão é tão crítica que o catolicismo, diante de tal impasse, que um dia, claro, perguntaram isso também, decidiu declarar Maria. Eu quero versículo bíblico. Se ela é pecadora. Se ela é pecadora, como ela gerou, concebeu o Santo do Santo? Se o seu feto estava manchada com a corrupção do pecado. Como Jesus, ele é perfeito, vai vir o verbo se fazer carne numa mulher corruptível. Não tem como, pô. Não tem como. Mas vamos lá, né? Imaculada, isto é, concebida sem pecado, para justificar a razão de Jesus ter nascido imaculado. Aqui, Maria ela é imaculada, porque ela foi concebida sem a mancha do pecado. Porque Adão e Eva se corromperam. Para Deus fazer vir o verbo a esse mundo, ele tem que preservar uma mulher. Satanás usou uma mulher para vir a corrupção. E Deus usou uma mulher, preservou uma mulher para vir a graça. Para desmontar que Eva fez. Eva e Adão, ambos eram imaculados ali. Com o pecado, deu ouvido à serpente, eles deixaram de ser, tanto Adão imaculado e Eva imaculada. Se tornaram incorruptíveis. Para essa graça acontecer, se você for prestar atenção, olha só. Gênesis 3:15, ó. 16, ó. No Gênesis 3:15, porém, ordem tinha a mulher entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha só que interessante. 10. Gênesis 3:10. E ele respondeu, ouviu um barulho. Não, Gênesis... O 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os olhos se abriram, e vendo que estava nu, tomaram as folhas e figueiras, etc, etc. Olha só, Eva foi seduzida pela serpente. Eva era imaculada. Eva era sem mancha, sem pecado. Perfeito. Através dessa transgressão, foi seduzida pelo Satanás. Entrou o pecado. E Apocalipse 12:4, ali, Satanás deteve diante da mulher. Olha só que interessante. Deus tem que preservar uma mulher imaculada para vir o imaculado.
Deus, ele tem poder. Judas 1:24. Que interessante, né? Mas o protestante, quando ele lê esses textos, eles entendem com uma voz carnal, ou com olho carnal, linguagem carnal. Mas vamos lá, né? Na verdade, esse arranjo só jogava o problema para a geração anterior, pois como justificar que Maria seria sem pecado se a sua própria mãe era pecadora? Bem, eu vou tentar responder usando algumas passagens e afirmar. A pecadora não, nesse termo também não, ela herdou o pecado original, mas a sua mãe é descendência também de Davi, como Maria e São José, certo? Mas Deus tem poder para preservar esse ventre de sua mãe, para ela vir uma mulher imaculada, como Eva era imaculada, para gerar, conceber o Santo do Santo. Deus tem poder para isso, porque Ele é Deus. Ele fez a jumenta falar, Ele abriu o mar ali com um cajado. Teve poder para isso. Deus tem poder para ressuscitar. Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. Ele não tem poder para preservar o ventre de Nossa Senhora, para Nossa Senhora não se contaminar. Para o mundo protestante, não. Para esse doutor, não. E cadê os versículos bíblicos? Até agora, nada. Da palavra de Deus. Primeiro, se Cristo tivesse nascido pecador, como Maria ou qualquer outro ser humano, ele estaria desqualificado para assumir o lugar de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala em João capítulo 1:29. Ele precisaria de um Salvador sem pecado, pois o Cordeiro dos sacrifícios judaicos, que era uma figura do verdadeiro Cordeiro. Esse é o primeiro vídeo porque ele está enrolando. Já 7 minutos e nada. Olha só. Você pega em João. Claro que a Maria ela ficou oculta. Mas dá para se provar. Você pega em João. Olha só que interessante. João, olha só. Você pega em João 1, 35 e 36. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com os 2 dos seus discípulos. João Batista ele ficou cheio, impactado do Espírito Santo com a presença da Theotokos. Lucas 1, 41, 42, 43. Certo? Olha só. 33. E avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus vem através de quem? Vem através de uma mulher pecadora? De uma mulher que tem a mancha do pecado original, professores, doutores, protestantes. Simples para entender isso aqui, ó. Gênesis 3 ali, Satanás tocou na Eva, tirou toda a sua pureza, tirou toda a sua imaculada, porque desobedeceu, foi desobediente. Olha só, você pega Apocalipse 12, olha só que interessante. Mais 14, 12, 14, ó. Mas a mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Olha só. Quando Satanás ia tocar, foi dado asa à mulher, para ficar longe do alcance de Satanás. Então Satanás não a tocou. Pelo contrário, como diz os pais, né? Deus escondeu a virgindade de Maria do próprio Satanás. E ainda mais, Apocalipse 12, 4, ó, varreu com sua cauda 1/3 parte da estrela do céu e atirou à terra esse dragão, ó. O dragão pensava que ia tocar em Maria, mas não, ó, porque Deus preservou ela toda pura. E olha só o que aconteceu, ó. O dragão deteve-se diante da mulher. Olha só. Olha só.
Satanás tocou em Eva, mas Satanás não tocou na Theotokos. Deteve-se diante dessa mulher. E ainda o ódio foi mais, ó. Apocalipse 12, 15, ó. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir, ó. Que Satanás não pode tocar na Theotokos, na toda pura. Porque o pecado não está nela. Como diz os professores protestantes. E não prova nada. E seus seguidores, muito menos. Olha só, Apocalipse 12, 17, ó. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra, o resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ó. Olha só que interessante. Não tem como, meu irmão. Maria, pecadora, Cristo, santo. Mateus 12, 32. É pelo fruto que se conhece a árvore. Jó 14, 4. Como pode o puro gerar o impuro? O puro tem que gerar o puro. O puro tem que gerar o perfeito. O perfeito. A árvore boa tem que gerar fruto bom. Não a árvore má gera fruto bom? Mal? Não. Fruto bom. Conhece o fruto pela árvore. Como conhecemos todas os dogmas marianos? Graça o fruto. O fruto não reconhece a graça da árvore é pelo fruto. Por que Maria é imaculada? Porque o seu fruto é imaculado. Porque é santa, porque o fruto é santo. Porque é virgem, porque o fruto é virgem. Não se contaminou com mulher. Celibatário. Ah, mas José a conheceu? Não, meu irmão. Que a árvore é boa, o fruto bom. Intocável. Inviolável. Ah, mas o catolicismo... Vai encher linguiça, ô protestante. Vai encher linguiça. Olha só que interessante. Lucas 1, 43. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança se mexeu de alegria. Olha só. Quem é essa criança? Aquele que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus, ele não tem poder para preservar a Theotokos do pecado original? E aí, meus pastores? Ele não tem poder para preservar o ventre da mãe de Nossa Senhora? Para ela nascer sem a mancha do pecado, para gerar aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então ele deixa de ser Deus, meu querido. Se vocês for acreditar nesses fundamentos de homens, então Deus não é Deus. Porque a sua compreensão, a teofania, já foi compreendida por ser humano. Pela medicina, pela história, não, meu irmão. O dia que você compreender o mistério de Deus, ele deixa de ser Deus. O dia que você entender a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a Maria, a quarta pessoa da Santíssima Trindade, ele deixa de ser Deus. Se o pecado tocou em Maria, então ele deixa de ser Deus. Ele não tem poder. Judas 1,24 ele diz que tem poder para nos apresentar e nos prevenir de toda queda. Nos apresentar todo imaculado. Simples entender isso. Ele é Deus, meu querido. Não queira entender mistério. Não queira entender a teofania. O Paráclito desposando Nossa Senhora. O Verbo no seu ventre. A sombra do Altíssimo sobre a sua vida. De uma mulher pecadora? Não tem base. Não tem base. Judas 1,24. Vamos citar o texto de acordo para falar que eu não estou colocando coisa da minha cabeça. Aquele que é poderoso, quem? Deus. Para nos preservar de toda queda. Queda de quem? Preservar de queda do quê? Do pecado. Então Deus não tem poder para preservar Santa Ana, que é mãe de Nossa Senhora, e Joaquim, seu pai, se eu não me engano, a tradição, os livros apócrifos. Deus não tem poder para preservar esse ventre santo, mas ele teve poder para Santa Isabel, mulher estéril, gerar João Batista.
Ele teve o poder para Sara dar à luz ao Isaac. Não tem poder? Aquele que nos apresenta diante de sua glória, imaculados, cheio de alegria. Ó. Só que interessante. Não tem como, protestantes. Não tem como. Vocês vão tentar, mas não tem como. Só se vocês adulterarem texto bíblico. Como a João Ferreira de Almeida. Várias traduções. Assim, adulterando a Bíblia, mas você cai para o original, não tem como. A versão grega que os apóstolos usavam, a Septuaginta, a Bíblia dos 70, não tem como. Não tem como. Salve Maria sobre a sua vida.